Darlan Neves, para a gente falar um pouco sobre aquecimento global e a geopolítica envolvida nesse tema. Primeiramente, Darlan, pedir para você se apresentar, dar suas credenciais aí para a galera. Bom, olá pessoal do canal, quem for assistir esse vídeo, é um prazer estar aqui. Eu me chamo Darlan, moro aqui em São Paulo, sou professor da Rede Municipal de São Paulo, faço doutorado na Unicamp, estudando o ensino de geografia e um pouquinho das mudanças climáticas aí, principalmente na educação. Pois é, né? É um tema muito, muito importante, porque tem muita fake news envolvida, e a principal perspectiva desse vídeo é isso. Então, primeiramente, Darlan, queria que você explicasse aí, brevemente, o processo de aquecimento global, o que é que está provocando, de fato, o aquecimento global, e como a ciência chegou a essa conclusão, como a ciência chegou a ter essa certeza da causa desse aquecimento global. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o aquecimento global, ele é um termo utilizado para colocar aí um estado de alerta da ação do homem, né, ou de determinados grupos, que está modificando o clima do planeta, né? Por quê? Sempre existiu o aquecimento da atmosfera, sempre existiu o aquecimento, porque senão não seria viável a vida. Então, a gente chama de efeito estufa, né? A gente tem o planeta Terra, em volta dele tem uma atmosfera, e essa atmosfera retém parte da insolação, né? Da energia solar que chega para a gente aqui. Então, parte fica retida, parte volta para o espaço, né? O balanço de energia que a gente tem aí, a relação entre Terra e Sol, por exemplo. Quando essa parte fica retida, é isso que permite que haja vida. Se a gente não tivesse, por exemplo, a proteção, o fenômeno natural do efeito estufa, a nossa temperatura seria em menos de 30 graus, por exemplo. Então, praticamente tudo congelado, né? Então, é esse balanço energético, essa relação entre Terra e Sol, na questão do efeito estufa, numa condição ideal para que surja a vida. E aí a gente tem uma média de temperatura global aí entre 15 graus, que é o que propicia. Né? Quando a gente fala de aquecimento global, a gente está falando de mais, digamos, injeção de gás nessa atmosfera, né? Gás que retém em maior quantidade esse calor que vem do Sol. Então, essa retenção desse gás faz com que processos sejam acelerados, principalmente na questão do clima, porque o clima é dinâmico, ele está em movimento, ele interage com o continente, ele interage com todos os oceanos, e aí você tem uma fluidez muito maior dessa circulação atmosférica com o movimento da Terra, e isso é que tem causado esse maior aquecimento. Né? Por quê? Porque o homem, já desde o século XVIII, por exemplo, que já se tem registros de atividades industriais, que é quando tem um maior lançamento de gases de efeito estufa, que são aqueles efeitos que saem das fábricas, dos carros, enfim, né? Então, tem CO2, CH4, por exemplo, que é o metano de atividades agropecuárias, enfim, agropastoris, que vai se acumulando com o tempo, né? Então, a quantidade que a gente vê dessas partículas, né, por milhão, como se fala, partes por milhão, está muito maior, mais que o dobro do que antes do período industrial. E, em maior quantidade, você tem uma maior injeção, digamos, de energia que faz com que esses gases se movimentem e vai mudando a dinâmica de todos os climas. Né? Então, basicamente, é uma injeção a mais de energia, uma transferência de energia que você faz aí. Então, isso já... eu posso afirmar que isso não é mais uma dúvida na ciência, de que é uma certeza de que a mudança climática está sendo provocada pela emissão de gases poluentes, não, de gases que provocam efeito estufa, e como é que a ciência lida com outras coisas que foram ventiladas, como o que está causando, na verdade, é a elevação da temperatura do Sol. Isso, porque eu não sou da área, isso sequer é um debate dentro da geografia ou da física, no caso, ou não, isso aí não passa de uma fake news que lançaram aí na internet. Quando a gente não se pode se descartar a dinâmica natural antes do homem, né? Então sempre teve na história geológica da Terra momentos em que você tem o esfriamento
da superfície da Terra, e o congelamento da superfície e o aquecimento. Isso não é o que se negar. Então, por exemplo, grande parte do resfriamento que a gente teve na Terra foi por causa de presença de vulcões, mas uma atividade geológica, né, de lançamento de fumaças, enfim, de todo o material particulado que cobriu a penetração do Sol. Então, fica mais escuro e aí você tem uma mudança na temperatura, né? A nuvem, ela muda em si a temperatura local da atmosfera, né? Então, processos naturais sempre existiram, né? A relação com o Sol, a questão do campo magnético que tem, né? Então, sempre existiu, né? Isso não é um problema. Só que, assim, existe toda uma comunidade de cientistas mundiais, né? Que não ganham nada para isso. Inclusive, nós temos respeitáveis cientistas que já encontraram determinadas partículas atmosféricas que já são derivadas de atividades industriais. Então, você tem carbono, né? Você tem um carbono específico, uma molécula específica que é derivado de fumaça, de uma fumaça não natural, digamos, de uma queimada de um incêndio natural, mas daquilo que sai, por exemplo, de uma fábrica qualquer. Então, a partir desse último relatório que foi lançado semana passada, né, o 6º relatório do IPCC, já não deixa mais dúvida que é a presença do homem, né? O 5º já se falava, mas a gente tinha um pouco de incerteza, o 3º, o 4º, enfim. Mas a gente não, os cientistas já têm essa clareza, né? Então, é tanto que já existe um termo chamado de antropoceno, que é o homem exercendo uma força geológica no tempo e no espaço, alterando não apenas o clima, mas as condições de circulação da água, né, digamos assim, pelos corpos hídricos, pelos rios, pelos lagos, né, interferindo nessa dinâmica da erosão da água, tudo, né, na modificação do uso da terra, retirada de floresta para crescimento de cidades, atividades agropastoris, tudo. Então, o homem já é uma atividade, considerada uma atividade geológica, já há muito tempo, por causa dessas transformações que o clima vai sendo incluindo. Então, de uma forma ou de outra, isso já está acontecendo. Então, já existe dados comprovando, inclusive, quando a gente fala nessa perspectiva de aquecimento global, que hoje a gente fala muito mais sobre mudanças climáticas, é o quão grave isso já ocorre, porque isso já está ocorrendo. Não é mais uma dúvida assim, de quando vai ocorrer, né? Já está ocorrendo. A questão é que a intensidade, a frequência está aumentando antes do prazo previsto, por exemplo. Então, isso é um problema. Quais são as consequências para o nosso planeta que já estão acontecendo, que a gente às vezes nem percebe direito, mas que já está acontecendo essas consequências? O que é que se espera para o futuro se nada for feito e o que é que pode ser feito para mitigar isso aí? Então, quando a gente pensa, né, vamos falar de mudanças climáticas, que a gente abrange, aumenta o debate. Quando a gente fala no aquecimento global, na mudança climática, a gente tem que entender que o globo é como se fosse quase que uma abstração. Você não vai ver o mundo pegando fogo, pelo menos não nessas próximas décadas, né? Vamos colocar assim, para que as pessoas possam entender. Então, a gente precisa entender que a mudança climática ela vai se realizar, ela vai se concretizar nos lugares específicos, na mudança, na dinâmica dos climas terrestres. Então, qual as primeiras consequências que já se tem dados empíricos? Não é projeção, não é modelação de nada, né? Derretimento do Ártico. Ele já está derretendo hoje a uma velocidade muito maior do que aquilo que se esperava. Ponto. A gente tem, por exemplo, mudanças na temperatura do oceano, que já se registra, em que isso interfere na qualidade de determinados organismos marinhos. Onde? Que já se sabe isso, né? E na Grande Barreira de Corais, na Austrália, que é muito sensível à variação de temperatura. Isso já acontece hoje. Outra mudança que a gente está vendo, existe uma parte na Sibéria, né, no norte da Rússia, ali, aquela parte mais congelada, mais fria, em que você tem uma grande camada de gelo, de solo congelado, que a gente chama de permafrost, né? Então, o que acontece ali? Ali já está descongelando e as temperaturas no verão já alcançam valores absurdos para uma área que permanentemente é congelada. E o que acontece se derreter aquele gelo lá de parte da Sibéria? Ali tem gás metano acumulado, porque ali tem o quê? Matéria orgânica, né?
acumulada ali. Então, a gente já está começando a perceber essas modificações. Em algumas regiões, já se nota, por exemplo, mudanças em adaptação de plantas. A fisiologia da planta já está sendo mudada. Isso já se nota em pesquisas, por exemplo, da própria Embrapa aqui no Brasil. Já estão identificando, né? Isso é o que já está acontecendo. Agora, quais as implicações sociais? Como é que a gente vai sentir isso? Eventos extremos. Então, todos esses eventos que já acontecem, chuva em uma época, seca na outra, estiagem na outra, isso tende ao... O que é que vai acontecer? Isso vai começar a ser mais frequente e vai começar a ser mais forte. E a gente já está vendo isso. Então, se a gente observar agora o verão do norte global, né, países como Estados Unidos, países da União Europeia, por exemplo, a própria Rússia, enfim, aquele sul global, a gente já está vendo aumento acima do normal, 40, 50 graus, quase 50 graus. Se eu não me engano, semana passada, registraram uma temperatura, acho que foi na Turquia ou foi na Itália, quase 50 graus para um clima temperado. Isso é um absurdo, né? Eles têm temperaturas altas porque as estações do ano são bem marcadas, né, naquelas latitudes médias de lá. Mas, assim, acima disso, já é um evento extremo. Uma onda de calor. Né? E aí, em países que são normalmente, que lidam muito mais fácil com o frio, né? Quando você tem uma onda de calor, você não está preparado para receber isso. A mesma coisa se a gente receber uma onda muito intensa por muitos dias de frio, a gente vai ter grandes prejuízos. Aqui no Brasil, a gente teve, de semanas atrás, a gente teve, né, aquele frio nevando em várias cidades do Rio Grande do Sul. Então, eventos extremos é uma marca principal que tem se preocupado hoje os cientistas em mostrar. Outra questão, outro evento extremo, chuvas intensas, tempestades mais fortes, vai gerar o quê? Inundações. Então, se você tem uma população que mora na beira do rio, próximo do rio, em áreas de vale, ou então de planícies de inundação, área mais plana, mas as pessoas moram ali próximas. Se a chuva vier muito mais forte, vai levar tudo, o que acabou de acontecer na Alemanha. Né? Eles não estavam preparados para aquela chuva. Chove, sim, dá chuvas torrenciais, mas não naquela magnitude. E aí começa-se a levar mais seriamente que isso vai começar a afetar de alguma forma. Então, a depender da característica ambiental de cada lugar, a mudança climática ela vai se acentuar em chuva mais forte, onda de calor, onda de frio ou estiagens mais longas, períodos mais secos, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente já está vendo aumentando a frequência de períodos cada vez mais secos. Então, você tem a estação seca, que é esse período agora de inverno, né? Centro-sul do Brasil, chove bem menos. E essa seca ela está se prolongando. E o período de frio, né, os dias de frio, estão diminuindo. Então, a tendência é o quê? Extremos de temperatura, por exemplo, ou de circulação de água e de precipitações. Então, no caso, essas mudanças climáticas que você fala de eventos extremos, isso inclui, inclusive, ondas de frio, né? Sim, sim. E isso é uma coisa que pode ser, inclusive, utilizada para as pessoas acharem que, isso é um papo furado, essa coisa de aquecimento global, porque está tendo uma onda de frio, mas a onda de frio é justamente provocada pela mudança climática que aumenta os eventos extremos que você está falando, né? Exatamente, não é porque quando a gente vai estudar a circulação atmosférica, ela apresenta padrões de circulação, né? Qualquer interferência, o ar é fluido, ele é dinâmico, igual a água, não está parada, nunca fica parada. Então, qualquer movimento, qualquer, digamos, injeção de energia, uma corrente de ar que sempre passa naquela região, fria de tempos em tempos, quente de tempos em tempos, ela pode ser empurrada para lá ou para cá. E é o que vai acontecer, o que acontece é que essa injeção no nosso território que aconteceu, acho que semana passada, retrasada, de eventos extremos, desse período de neve. E neve não foi assim uma cidade, 2 cidades, foram mais de 20 cidades com neve. Entendeu? Então, temperaturas de -5, -10 graus de sensação, isso para a gente já é um evento extremo. Né? E aí a gente tem prejuízos econômicos. Então, muitas colheitas foram prejudicadas porque congelaram as sementes, né? Quando você tem uma onda de calor cada vez mais frequente, ou período de seca mais intenso, o solo fica mais seco,
Então, já se tem prejuízo no centro-oeste brasileiro por causa dessa falta d'água. E aí, quando você tem esse tipo de evento, né, por exemplo, que precisa de água para irrigar, lembrando que a agricultura consome 70% já da água disponível, então, quando você tem um período em que não é recarregado, né, em um padrão normal de chuva, você vai tirar essa água de algum lugar para abastecer aquela plantação. E aí, de onde é que você vai tirar? De um rio próximo, de água subterrânea, de uma outra região? Então, veja que interfere em toda a dinâmica do uso do território. E, na verdade, já está existindo, já começou a existir uma preocupação econômica em relação à mudança climática, né? De como isso vai impactar na economia. Agora, essa preocupação surge primeiro da Europa, né? Primeiro em sociedades que são institucionalmente mais desenvolvidas, né? Mas já existe na Europa uma preocupação nesse sentido, inclusive em relação à exigência de países que exportam alimentos para a Europa, de que existe uma preservação maior, no caso do Brasil, principalmente da Amazônia e tal. Essa preocupação já está começando a existir lá na Europa. Então, assim, antes de falar sobre a Amazônia, o que você coloca como soluções viáveis que seriam interessantes para mitigar esse efeito aí? Medidas, né? Antes da gente falar de mitigação, a gente tem que fazer um paralelo, porque a mudança climática ela não surge do nada. Esses efeitos que a gente tem agora. Isso é trabalho de 200 anos de emissão de gases. E quem se desenvolveu primeiro foi a Europa, 1800 e lá vai bolinha. Então, o papel histórico de lançamento de gases de efeito estufa é principalmente dos países de economia avançada. Ponto. Os efeitos agora são socializados, os riscos socializados com todo mundo. Então, por mais que países, por exemplo, empobrecidos da África, da América Latina, né, agora venham sofrer esses extremos climáticos, vamos colocar assim, né, a maior culpa não está aqui, a maior culpa está no norte global. Né? Então, agora a gente, Brasil, né, e outros países mais empobrecidos, estão tendo que lidar com isso. Então, dentro dessa geopolítica, dentro dos acordos internacionais, o que é que se tinham que fazer para tentar mitigar os países ricos? Transferência de investimento de tecnologia. Isso até hoje não aconteceu. Então, a contrapartida deles não está acontecendo. Já o Brasil e outros países já se mostraram proativos, principalmente na década de 2000, para mitigar, diminuir a quantidade de emissão. Então, a gente tem que sempre fazer esse balanço para não achar que são desenvolvidos, mas assim, o histórico é deles, eles não estão querendo cooperar. E hoje, se Estados Unidos e China não cooperarem, não existe acordo climático. Recentemente, agora, eles já, né, Biden e o da China já entraram nesse acordo. Então, o que é preciso fazer para mitigar esse tipo de coisa? Transferência de modo de produção, que vai se refletir em mudar o estilo de vida. Se a gente chegou aqui é porque existe um padrão de desenvolvimento estabelecido socioeconomicamente, no tempo e no espaço, em todos os países, que já dura mais de 200 anos. E o que é que alimenta essa economia e esse modo de viver nosso hoje, que a gente vai chamar de crise civilizatória? É o uso exacerbado, né, de combustíveis fósseis. É preciso mudar a matriz energética para que ela seja menos emissora de carbono. Então, o que é que os cientistas recomendam hoje? Eliminar agora, né, o uso de petróleo, gás natural, de carvão mineral, para poder zerar, para ver se o equilíbrio não passa de 1,5 graus centígrados. Então, transferência para uma economia de carbono, ou seja, uma economia que se produza e que se tente manter um padrão de vida, que eu acho pouco provável, né, nas condições do modelo capitalista, é um pouco difícil, mas há quem se iluda. Para uma economia de baixo carbono. Então, enquanto a gente não tiver, além dessas preocupações econômicas, mais desse estilo de viver, não adianta se falar, porque a tendência, o modelo capitalista, ele é um modelo predatório. Ele se constitui na produção de degradações ambientais de toda a natureza, e nós temos vários exemplos disso, e na expoliação de todos os outros países empobrecidos. Isso não é teoria, isso é dado empírico, existe. Então, se a gente tem grandes massas de populações que passam fome, isso é porque é alimentado dentro de um sistema. Então, veja que quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de condições de vida de todas as pessoas. Realmente, essa questão a Europa devastou as florestas, né? A maior parte das florestas, né?
eu estou numa situação muito pior do que a do Brasil, mas, assim, a partir do momento em que a situação se torna perceptivelmente grave, né? Acredito que na época da Revolução Industrial não se tinha a real noção do que estava acontecendo, né? Do que iria acontecer no futuro. Agora, a partir do momento que existe o conhecimento da situação e que é gravíssima, algo precisa ser feito, né? Agora, como você falou, é realmente uma atuação mais ativa dos países mais desenvolvidos, né? Da concessão, ou enviar mesmo o envio de tecnologia para os países mais atualmente mais pobres, realmente é uma solução bastante necessária, né? E qual o papel, qual a importância da preservação da floresta amazônica nesse cenário aí, já que é a maior floresta tropical do mundo, acho que já se descartou aquela coisa de pulmão do mundo, né? Mas continua sendo a maior floresta tropical do mundo. Então, qual o grau de importância para se preservar a floresta amazônica e o que tem sido feito nos últimos governos, o que é que tem sido feito nesse governo? Queria que você explanasse um pouco sobre isso aí. Então, o primeiro mito que a gente tem que desconstruir é a ideia da floresta como pulmão. Ela não é o pulmão. Se a gente fosse chamar de pulmão, a gente teria que atribuir aos oceanos, que é quem produz aí cerca de 70% do nosso oxigênio com as algas que ficam ali nas camadas superficiais dos oceanos, né? Já a Amazônia, ela tem, junto com as florestas da África Central e da Ásia, um papel importante porque elas, além de produzir o restante do oxigênio, elas são sumidouros de carbono. No seu processo fotossintético, né? Quando ela lança para a gente o oxigênio, ela absorve gás carbônico. Então, ela é um sumidouro. Então, proteger a floresta é, digamos, segurar esse carbono por muito tempo em um determinado lugar. Então, a floresta, ela desenvolveu uma tecnologia fantástica de ela mesmo se manter, porque sempre houve variação e mudança na atmosfera, mais quente ou mais frio, né? Isso quem fala é o professor Carlos Nobre, no seu relatório Futuro Climático da Amazônia. A floresta amazônica, ela sempre se deparou com mudanças climáticas, mas ela sempre esteve em pé. E o que hoje se faz o que hoje ameaça ela, né, no seu papel climático, né, de garantir um clima mais ameno para a gente. Ele fala até que a Amazônia é responsável por desviar determinados furacões. Olha o papel que a Amazônia tem, né? Além dessa transferência de umidade, né? Então, o que é que ele vai falar? Ele vai falar que quando você diminui o tamanho da floresta por desmatamento e queimada, você está tirando, é como se você cortasse um braço, cortasse uma perna. Então, vai causar um problema na mobilidade da pessoa. Então, quando você diminui a capacidade da Amazônia, que já está se constatando, né, já tem mais de 20% no sul da Amazônia legal desmatada, você diminui a quantidade de umidade que ela poderia distribuir e a quantidade de chuva que ela produz para se manter em pé, porque ela cria um clima regional para ela, né? Então, você vai interferir primeiro na circulação atmosférica de vapor d'água. Se você diminui a floresta, né, se você queima, você transfere esse carbono para a atmosfera e você diminui a circulação de água no nosso continente, principalmente, né? E tem projeções que em um universo de zero floresta, várias áreas do mundo vai ter períodos de seca já por causa disso, por exemplo. Então, quando a gente fala, por exemplo, em participação do Brasil, o Brasil sempre foi nessa questão da mudança climática, sempre foi um pioneiro, ele sempre esteve na frente. O histórico do Brasil é de protagonismo, principalmente nas décadas de 2000, em que a gente teve, né, o Brasil ele se colocou na dianteira para diminuir as suas emissões por causa do desmatamento, lembrando que os países de economia parecida com o Brasil, que não estão no centro do capitalismo, são países que emitem, né, gases de efeito estufa pela mudança do uso da terra. Então, atividades agropastoris, né, em sua maioria. Aí, o Brasil, ele conseguiu diminuir, né, a partir de relacionamentos, de acordos com outros países, essa quantidade. Até 2012, mais ou menos. Depois começou a aumentar.
esse tipo de atividade. E no governo atual, a gente não vê isso. A gente vê uma contramão nessas questões de fiscalização e do Estado atuando para controlar. Então, agora, como você falou, né, a Europa está cada vez mais tomando consciência, né, os Estados Unidos voltou para a cena, a Índia, a China, que trabalha muito com carvão mineral e outros já tomaram essa consciência e estão estipulando ações de diminuição dessas emissões até 2030, né? Até a próxima, essa década aí. E o Brasil está na contramão. Então, você vê o esvaziamento dos órgãos que legislam e que controlam, que fiscalizam o ambiente, né? Você vê uma passividade conveniente do governo, deixando com que atividades do agronegócio, da grilagem, da mineração, e muitas delas tomarem conta, e aí você tem uma interferência também na forma de vida de diversos povos indígenas lá, então não é só a mudança climática, mas você tem interferência em determinados territórios, né? E o Brasil, ele está conivente, e todo mundo está vendo essa conivência. Porque se alguém do governo fala X, os dados, não só do Brasil, de instituições, mostram Y. Então, tem várias plataformas brasileiras de confiança que você agora pode consultar e você vai ver o histórico da década de 70 até 2009, 2020 sendo registrado desmatamento. Desmatamento sempre teve no Brasil, né? A atividade do agronegócio, ela se constitui na mudança do uso da terra. Ou seja, né, tira a floresta, tira a mata para poder colocar monocultura, né? Isso é um ranço da nosso colonialismo. Só que em determinado momento a gente tem uma virada na década de 80, na década de 90, na década de 2000 o Brasil se torna referência na diminuição e nessa última década o Brasil vem caminhando para o desmantelamento e agora a culminância do que está. Aí... no caso, eu vi um estudo, salvo engano, foi na revista Nature, que tem uma porcentagem limite para você destruir a floresta amazônica, que a partir dessa porcentagem, ela começa a se autodestruir. Esse estudo coloca como 25%, né? Se ultrapassar 25%, não precisa mais tirar uma árvore que ela mesma começa a se autodestruir. Aí alguns consideraram um pouco exagerado, 25% e tal, e existe uma dúvida sobre a porcentagem, mas é certeza, né, que você não precisa destruir a floresta inteira para que ela seja extinta, né? Você chegou a ver esse estudo? Isso é enfim. Então, o professor Carlos Nobre, um estudo que ele fez em 2003, ele fala que a Amazônia, nas condições atuais, né, nas condições que ele tem acompanhado de desmatamento, ela pode chegar a um ponto de não retorno, ou seja, quando a floresta ela não vai conseguir se manter. Então, eles estão, nessa porcentagem, eles estão colocando 40% de destruição. 30%, 40%. E a gente já tem quase 20% de sendo destruída. Já mudou para pastagem, e você já tem áreas dentro do sul da Amazônia que você pode considerar quase um processo de desertificação. Né? Então, você não tem mais aquela água que deveria ter normalmente, ou o período de seca se tornou muito grande. E aí, para ela voltar a ter condições de funcionar e de manter em pé, de produzir aquela umidade que ela precisa, né, já não se acontece mais em determinadas áreas. Agora, se isso chegar a 40%, né, na próxima década, enfim, a depender do ritmo desse desmatamento aí, ela pode realmente alcançar esse ponto, e aí o professor Carlos Nobre, ele chama disso de savanização, ou seja, um próximo cerrado. Então, se você mudar o período de chuva, de algumas poucas, de estiagem, né, que é um processo natural que a Amazônia passa, de poucas semanas para 4 meses de estiagem, já é um cerrado, porque é praticamente isso que acontece no cerrado, né? Ela tem uma estação seca, né, tem uma estação chuvosa, e isso é o que caracteriza a diversidade ambiental de lá. E na Amazônia é sempre úmido. Então, se você chegar nesse estágio e você tiver um período muito longo, todos os anos, isso já você pode considerar um processo de savanização, que foi dito em 2013. Então, assim, não é se vai acontecer, mas quando, dependendo se a gente continuar naquele uso da terra predatório. Então, assim, a modificação é para já, porque se você tira a vegetação, você vai interferir na dinâmica da água. Como é que os rios, as cabeceiras vão se manter, os reservatórios subterrâneos de água vão se manter, não tem como se recarregar. Então, não é só a mudança do clima, é mudança de toda a dinâmica e a extinção de espécies por causa dessa falta d'água. Então, por exemplo, tem um documentário interessante
de 35 minutos, chamado Quentura, em que o pessoal, eles investigaram como as mulheres indígenas já estão percebendo as mudanças climáticas. E ali, né, as senhoras bem idosas já contando como é que elas têm percebido. E elas falam que o verão ficou mais quente, né? Uma vegetação que não existe mais, deixou o solo mais seco, e ela já percebe modificação na estrutura de determinados vegetais de frutas, na diminuição dela, na coloração, no tipo de folha. Então, altera tudo aquilo ali. Não é só o ponto de não retorno. Então, quando você fala desse não retorno, não é só a floresta que vai sofrer, mas toda uma rede de colaboração entre homem e natureza. E tem um impacto econômico severo, porque isso vai mudar todo o ciclo de chuvas do país, né? Ou pelo menos de boa parte do país, e você interfere ali no centro-oeste, por exemplo, na agricultura da região centro-oeste, interfere drasticamente, né? Sim, algumas culturas já estão sentindo, já teve prejuízos econômicos, né? Algumas culturas do centro-oeste, por causa dessa diminuição da chuva e o aumento do período de seca, de estiagem ali. Eles já têm isso, inclusive por causa disso, eles estão se mobilizando para ver o que é que se pode fazer junto ao governo para poder gerar ações imediatas ou de curto prazo para poder conter isso aí. Então, parte do que acontece lá é culpa deles. Eles têm mesmo que tomar essa responsabilidade para si, não só porque é atividade econômica, porque eles também fizeram isso na escala regional. Isso é fato, né? Os cientistas que estudam essa parte, eles falam isso, né? As pessoas às vezes têm medo de falar com todas as letras. E outra porque o impacto na cadeia econômica da produção agropecuária, ela não atinge só aquele setor, mas todos os outros intermediários e até a gente no aumento, na diminuição de preços, no aparecimento de determinadas culturas, na disponibilidade de alimentos, né? Mais ou menos. E aí vai interferir na nossa vida, naquilo que a gente pode comer, naquilo que a gente deixa de comer, né? Se o preço está muito caro, está muito alto, e a tendência é que as pessoas mais vulneráveis sejam mais impactadas. Então, você imagine se determinadas culturas são impactadas e o agronegócio, como a gente viu com o preço lá atrás do arroz, que eles preferiram vender em dólar do que para o mercado interno, o que é que vai acontecer com a gente? A gente, além de ter um alto preço, pela diminuição da oferta, a gente vai ter aí má qualidade dos produtos também, porque tende-se a vender para fora os produtos de melhor qualidade. Isso já se sabe. Então, a gente tem vários impactos na nossa economia que vai chegar na minha e na sua casa, por exemplo. Eu li dados, assim, que eu fiquei bastante assustado a respeito da produção de carne, né? O quanto que a produção de carne consome recursos naturais, né? Salvo engano, cerca de 80% da soja que se produz no mundo é para alimentar animais, né? Você acredita que uma das frentes que tem que ser combatida é o alto consumo de carne vermelha? Você acha que o consumo de carne vermelha é incompatível ou pelo menos o elevado consumo de carne vermelha, ele é incompatível com a manutenção dos recursos naturais para que haja desenvolvimento sustentável? Na verdade, a gente tem que associar consumo e produção. Não, mas é exatamente isso. Porque se você fala só consumo, você joga a responsabilidade no consumidor final, em mim e em você. Então, é toda uma cadeia. E nesse mundo do agronegócio, as coisas que são vendidas, elas não vendem alimento, eles vendem commodities. Eles vendem algo que é vendido em dólar, né, que o preço é estipulado lá fora mais caro, e que não é para nós consumo interno. Quem alimenta e quem abastece as nossas mesas, as casas das famílias, é a agricultura familiar, ponto. É na feira, são as coisas pequenas mais próximas das cidades, né, a produção mais próxima que vende. O agronegócio, ele é uma cultura de exportação. Não, mas entendo, eu estou falando mais de maneira assim, global. Quando eu falo assim que cerca de 80% da soja produzida é para alimentar animais, né? Esses animais vão para a mesa das pessoas. Então, por isso que eu falei assim, no final das contas, as pessoas vão ter que comer menos carne vermelha para que seja resolvido esse problema, porque a criação de boi, né, para produzir carne vermelha, você tem que criar pastos, né?
através daquela chamado correntão, de devastar áreas para poder criar os pastos, para poder criar o boi, e acaba devastando uma área gigantesca aí da Amazônia. Eu acho que o que mais devasta a Amazônia hoje é a pecuária, não é isso? Então, por isso que eu perguntei, é compatível o consumo de carne vermelha no mundo todo, né? Porque, na verdade, isso é exportado, né? No mundo todo, com a manutenção da floresta amazônica? Você acha que tem como compatibilizar isso? Se as sociedades, né, tomassem consciência de que elas precisam, de alguma forma, exercer essa pressão, se não pela via do Estado, a gente poderia pensar. Agora eu te pergunto, dentro do nosso histórico, você acha que as pessoas vão deixar agora de comer carne? Não, eu acho que isso deveria ser feito pelo Estado. Eu sou economista, né? Então eu sou bem objetivo. Eu acho que tem que taxar a carne vermelha para desestimular o consumo. Mas se só o Brasil fizer isso, não adianta, porque na verdade a gente exporta a maior carne que a gente produz, né? Se só o Brasil fizer isso, não vai adiantar muita coisa. Então, outros países precisariam fazer a mesma coisa. Ações em conjunto, né? De consumo, mas também de limitar a produção, de ver até que ponto a produção é viável para ambientalmente o ambiente não ser prejudicado tanto. Porque a gente já tem tecnologia que não precisa você desmatar mais 1 hectare. A gente tem essa tecnologia. No Brasil, a gente tem. A Embrapa é um dos órgãos, instituições de pesquisas dessa área de agropecuária, desses estudos mais desenvolvidos no mundo. A gente já tem essa tecnologia. Agora, por que isso não acontece? Por que, mesmo sabendo que pode-se haver uma produtividade com a floresta em pé, isso não acontece? O que acontece que é preciso devastar as terras públicas, deixar lá, para depois você utilizar aquilo ali como pasto? É um tiro no pé, esse tipo de coisa. Então, a gente já tem tecnologia. E o agro, na televisão aberta, no canal aberto, ele se vende como aquele que produz tudo de forma racional porque usa alta tecnologia. Onde está essa alta tecnologia que a gente não vê nessa produção da floresta? Tem alguma coisa errada. Então, a gente não tem fiscalização por parte do Estado, porque essa fiscalização ela foi sucateada, o Estado é conivente. Então, se você não tem impunidade, né, se você não tem medidas de coercitiva do Estado, as pessoas vão fazer o que elas têm que fazer, o que elas acham que é melhor fazer. Por quê? Porque dentro da lógica capitalista, o lucro vem primeiro. Isso é o que acontece. A gente não pode achar assim, nas relações trabalhistas vai conversar em pé de igualdade patrão e empregado. Você acha que isso acontece? Não acontece. É o que o patrão fala. Então, se você tem grandes grupos, quer dizer, pequenos grupos, mas grandes, que interferem na economia nacional, e tem lobby econômico, financeiro, para intervir no Estado, vocês acham que eles não vão ter voz dentro da Câmara, do Senado, do Congresso? Vocês acham que não tem? Tem. Então, a gente tem que ver em que pé de relação está o Estado e essa iniciativa privada, que nada muda, mesmo tendo a tecnologia que já se usa. Não é só uma questão de comer mais carne ou menos carne. Tem muita coisa envolvida aí. Entendeu? Eu não sabia que existia a possibilidade de se produzir carne vermelha sem devastar tanto, né? Porque tem o pasto e tem também a produção de soja para poder fazer a ração, né? E milho e soja para poder fazer a ração. Enfim, se tem essa tecnologia, eu acho que essa é a saída. A agricultura, a agropecuária intensiva, você usa menor quantidade de área e você produz muito mais leite e carne. Você não precisa de uma área imensa. Isso é coisa do século passado, do século XIX, quando nasceu a nossa pecuária. Hoje a gente tem que ter tecnologia para utilizar menos área para esse tipo de coisa. A gente tem essa tecnologia, não precisa se inventar. Já existe e tem no Brasil. A questão é por que não se usa? Por que eles não usam ou até que ponto eles usam para ter a sua produtividade? Por que eles precisam de tanta terra para poder criar animal solto? Se eles podem usar uma técnica diferente que não precisa devastar? Alguma coisa está errada. Tem alguém que não está fazendo o seu papel que deveria fazer. Isso é fato. Isso é a área para criar o gado, mas e a ração? Tem como, no caso, você ter uma ração sem precisar destinar 80% da soja, do milho do mundo para poder fazer ração animal? Mas é a mesma lógica, porque se você cria gado de forma intensiva, a forma como você faz a rotação de culturas ali, o tempo de pousio, de descanso da terra, você tem como produzir. A questão, qual é
qual é o produto que é mais rentável hoje. Se é produzir soja para alimentar gado, a gente vai produzir só soja. Entendeu? Se é feijão, a gente produz só feijão. Se eles estão produzindo cada vez mais, a soja já saiu do Cerrado há muito tempo e está no Pará, está no Amazonas, em outros estados, é porque está dando dinheiro e não tem que fiscalizar esse tipo de coisa. Né? Ano passado, se eu não me engano, teve perdão de mais de 15 bilhões de reais de dívida de agronegócio. Como é que você perdoa 15 bilhões, o Estado perdoa, do Mato Grosso, sem fazer nada, um dinheiro que poderia ser revertido, inclusive, para resgatar áreas degradadas, para poder utilizar, e não precisar usar mais. Então, assim, entendeu? Está acontecendo uma evasão aí que o Estado é conivente. Então, você não precisa de mais, você tem tecnologia para produzir em pequenas áreas, em maior produtividade, já existem as técnicas de agropecuária para isso. Não precisa fazer. O jogo aí não é mais ambiental, o jogo aí é político. É político isso aí. É político, né? Enfim, vamos já partir para o final aqui do nosso papo, senão o tempo já tá ficando alto aí, senão o pessoal não assiste. Como você enxerga esses eventos para se discutir clima, que acho que começou, me corrija se eu estiver errado, na Eco 92, ali, depois teve outros, né? Você vê como algo, de certa forma, inócuo na prática, ou você vê alguma contribuição? Como tem avançado a política no mundo em relação à mudança climática, as medidas a serem implementadas? Então, eu acho que em termos de legislação e do que se tem que fazer, já se sabe, né? Já sabe fazer. A questão é que, na minha opinião, estão se demorando de colocar em prática, porque toda vez que a gente vê essas COPs, né, essas conferências do clima, é sempre uma projeção para daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, e já mais de 30 anos se avisa que tem que diminuir, que tem que se adaptar. Então, não é falta de ação, não é falta de articulação, é falta de colocar na prática. Eles têm que colocar na prática, né? Então, por exemplo, uma das questões que já se discute há mais de 10 anos, né? Transferência de tecnologia para os países empobrecidos começar a atuarem nessa perspectiva de diminuição ou de adaptação, transferência de tecnologia, de biotecnologia, para que a produção agropecuária deles não seja tão impactante, né? Então, se você não fizer esse processo de relação entre esses países, você não coloca na prática, você joga para o futuro e está esperando acontecer o pior. Porque eles sabem o que tem que ser feito. A questão é que estão protelando o que tem que ser feito. Por quê? Porque vai impactar na economia capitalista de cada país. E aí você tem o quê? Aquela história, pira um pouco o meu primeiro, vou garantir o meu primeiro, depois o que der eu garanto o seu. Né? Ou você garante o seu. E nesse jogo desigual de países mais ricos e outros mais empobrecidos, claro que o país empobrecido vai ter menos força. Vai ter menos força. E aí você vai continuar nesse ciclo até... E não sei o que é que eles estão esperando para poder agir, porque já se sabe o que tem que fazer já há mais de 20 anos. Então, assim, não se pode pousar de bonzinho agora, afetou aqui e a gente tem que fazer. Eles já sabem isso há mais de 20 anos. Parece que estão esperando acontecer para poder começar de fato. Então, se não mudar a transferência energética para uma economia de baixo carbono agora, seja na produção, na reciclagem ou no processo de resíduos, né, na forma de energia, se não se pensar isso e essa tecnologia se compartilhar para todos os outros países, não vai adiantar tanto debate, não vai adiantar tanta COP. Isso é fato. Eu acho que existe aí um problema a questão do prazo, né? Porque, assim, tudo que se pensa a respeito de clima é para prazo de realmente os impactos vão acontecer daqui a 30 anos, 50 anos, né? E os representantes políticos e os empresários, né, eles estarão provavelmente mortos quando o problema chegar. Então, eu vou estar morto quando chegar o problema, né? Então, não estou nem aí. Então, você tem um problema de prazo mesmo. Sempre se pensando em longo prazo, eu não estou nem aí porque eu vou estar morto daqui até lá. Eu acho que esse é um grave problema que dificulta muito, né? E essa lógica precisa ser rompida. Mas esse tipo de papo aqui, de entrevista, eu acho importante porque, assim, é muita fake news disseminada, as pessoas estão muito mal informadas e elas precisam estar bem informadas para votar certo na próxima eleição, né? Sim.
Isso é extremamente importante, porque a gente votando melhor ajuda, pelo menos. Então, como você acha aí que o Estado deveria agir em relação a fake news que chegou num estágio aqui no Brasil, principalmente, inacreditável, assim? Como você acha que o Estado poderia lidar com isso aí? O problema é que, no nosso caso, o próprio Estado produz fake news. Com esse presidente, sim. Sim, mas a gente tem, por exemplo, aumentar, né, a legislação com relação ao uso da internet, né, ao policiamento realmente e medidas de fiscalização, controle e como é que eu posso dizer, medidas judiciárias para quem dissemina, isso tem que ser para agora, né? Porque infelizmente nosso estado ele é disseminador de fake news. Né? A gente tem pessoas aí que disseminam assim descaradamente e assim os outros poderes não sabem. Por que não fazem nada? Então, vamos cobrar de todos, né? A população, enquanto sociedade civil, sociedade de direito, ela precisa tomar consciência disso, mas a gente também não pode falar assim, fake news e as pessoas recebem isso passivamente. Nós também temos que entender que o nosso Brasil, né, o projeto de educação não foi essas coisas todas em nossa história. A universalização do ensino ele se tornou possível, ou só foi concretizado na década de 90, o ensino fundamental. Então, você tem uma história de um país que se constrói na escravatura, na concentração de renda e no direito negado ou parcialmente dado da educação que pode politizar o povo, que pode fazer o povo pensar. Então, é toda uma estrutura social que precisa ser mudada para que, quando chega uma fake news, por mais que você tenha pessoas que, infelizmente, serão influenciadas, você tenha um mote que consiga combater aquilo ali junto com as instituições públicas democráticas. Então, a gente precisa se organizar, né? Principalmente juristas, quem trabalha nessa área, e melhorar o aparato de controle, detecção, fiscalização dessas fake news, né? Então, a CPI, talvez, a CPI da Covid aí, encontre alguns indícios e consiga punir os responsáveis, porque não adianta você ter mecanismos legais se eles não funcionam. Né? Então, você tem que ter um mecanismo para produzir o material coercitivo e fiscalizar e fazer a lei acontecer, senão isso não adianta. Né? Melhorar a educação brasileira, né? Em todos os níveis, também é uma forma de você combater isso desde a criança. Eu, na sala de aula, eu trabalho com as crianças isso. Ouçam sempre mais de uma voz, mais de uma fonte. Vejam o que um fala, o que vários jornais falam sobre a mesma informação, sobre a mesma notícia. E é assim que a gente vai criando uma cultura de pessoas que leem, que interpretam. Nós temos problema de interpretação de texto básica, assim, entre adultos e pessoas em formação. Então, é todo um conjunto. Eu acho extremamente importante, na educação, ensinar as pessoas o que é ciência, como a ciência funciona. Porque o que eu tenho mais visto, assim, são pessoas assim, tipo, o cara enfim, só um exemplo, formado em engenharia, né, e dissemina um monte de fake news relativas a outras áreas, né, como essa parte de climática aí. Então, pô, quer dizer que você é rigoroso com a sua ciência, né, a sua área você é rigoroso. Com outras áreas, você simplesmente sai disseminando um monte de fake news, então você não sabe como é que funciona a ciência. Você só decorou os manuais lá na faculdade, você não sabe o que é ciência de fato. Então, precisa ser ensinado às pessoas o que é ciência, como a ciência funciona. Porque eu noto muito isso. Tem muita fake news disseminada por mestres e doutores, infelizmente. Mas aí tem uma outra história, né? Aí já não é mais do âmbito do só conhecer para você não ter determinadas práticas. Eu acho que tem uma dimensão do costume, daquilo que você aprende, da forma como você se porta no mundo, os valores que você carrega. Porque uma pessoa ser doutor, ser mestre, ser um especialista, isso não é garantia de que ele vai agir moralmente. Então, quais são as referências que ele tem, os valores que ele tem, que ele carrega, que mesmo ele com todo esse conhecimento, né, ele age dessa forma. Então, só conhecimento não garante caráter. Né? Quais são os valores que ele aprendeu na sua vida, na sua relação com seus professores? Ele, enquanto ser humano, como é que ele se porta perante o outro? Isso é uma questão de relação interpessoal também, de empatia. Quer dizer, eu, um profissional, eu, professor, vou disseminar no lugar onde eu estou essas informações, qual é a minha obrigação enquanto profissional liberal? Enquanto profissional disso, você enquanto economista. Eu acho que a gente também tem que ter um processo de autorreflexão e saber qual é o impacto da nossa fala, onde quer que a gente esteja. Entendeu?
Que não é só o conhecimento que vai nos dar essa postura de pensar sobre isso. Então, é para além do conhecimento. Porque realmente tem gente que dissemina fake news de maldade mesmo, né? De maldade, tem gente que paga para fazer isso, mesmo tendo todo o conhecimento. A gente não pode achar que as pessoas também, muitos delas, que a gente não vai conhecer, fazem isso pelo bel prazer. Tem gente que é porque é burra mesmo, mas tem gente que faz isso porque é paga para disseminar. Tem gente que é paga. Então, aí é uma outra história. Então, são várias coisas, sabe? E a parte mais grave é essa fake news no atacado, essa que a justiça precisa atacar, né? Exatamente. É fake news no atacado, feita por robô e tal. Assim. E aí você pega uma população que, historicamente, né, foi alijada no quesito educação, ela vai absorver o quê? Essas frases de efeito, esses negacionismos. Quer dizer, a pessoa passou a vida inteira tomando vacina, tomando remédio para dor de cabeça, tomando antibiótico, anti-inflamatório, e agora aqui você tem aí essa eclosão dessa pandemia, e essas fake news, você prefere acreditar na fake news do que naquilo que sempre te ajudou. Quer dizer que a ciência que presta é só essa aqui, mas aquela da vacina, surge um monte de especialista agora para tudo, né? Mas ninguém quer se informar. Então, assim, poxa, eu sou cidadão, será que eu não tenho essa capacidade de refletir as minhas condições de existência e ver, será que esse cara está falando a verdade? Não é possível que as pessoas não tenham, muitas delas não tenham essa consciência de pensar, de pelo menos se colocar no lugar da dúvida. Será que é verdade ou não? Que cidadão é esse brasileiro que também não tem coragem, que acredita na primeira informação que recebe? São os adultos, né? Por mais que você não tenha conhecimento, pelo menos duvide. Será que é verdade? Exatamente. Darlan, muito obrigado aqui, foi excelente, muito bom. Assim, tanto que o meu plano era fazer só meia hora, mas eu acho que foi tão bom que, na verdade, poderia ficar até mais tempo aqui, né? Que bom, que bom. Tomara que alcance aí o pessoal e que informe um pouco, né? É importante que esse trabalho de capilaridade, de disseminação do conhecimento científico, né, de tratar a política de forma séria, ele comece nesses pequenos canais, né, na internet, fora da internet, nos grupos pequenos, para que isso seja uma prática que vá se espalhando. É assim que a gente cria uma nova cultura. Exatamente. Valeu, muito obrigado aí. Tchau, tchau.